A empatia é a capacidade de sentir o outro, de se sincronizar com o outro, se colocar no lugar do outro. Cria o desejo de ser compreendido pelo outro e é sinônimo de vínculo empático. Muitos autores e escolas psicanalíticas se dedicaram ao estudo da empatia. Freud, Ferenczi, Klein, Bion, Kohut, Winnicott e tantos outros. Esses são os mais conhecidos e mais fáceis de encontrarmos bibliografia sobre eles. Está relacionada a empatia com o cognitivo, com a contratransferência, com a identificação projetiva, com a estrutura psicopatológica do paciente, com a transferência negativa e a intelectualização. Quanto mais difícil o paciente, mais importante a empatia, porque ela é que vai nos dar o substrato para que possamos criar um ambiente amoroso, cálido com o paciente para entendermos o mundo interno do paciente. Na medida que o paciente se sente compreendido, entendido, contido por nós, ele também se afrouxa e permite que os conteúdos mais complexos da vida dele apareçam. É mais fácil dele se entregar, diminui a ansiedade persecutória na medida em que ele estabelece um vínculo de confiança conosco. E a falha, por outro lado, da empatia está relacionada com os vínculos primários. Se nós pensarmos em Klein, com a inveja primária, ou seja, os primeiros momentos da relação mãe-bebê, onde existem vácuos, existem vazios, olho no olho que não acontece, toda a contenção do bebê, toda a relação amorosa, o entendimento, a decodificação das necessidades do bebê, tudo isso falha em algumas circunstâncias e vai criando uma estrutura básica de personalidade com características onde a empatia não faz parte, ou seja, há uma ausência dessa afinidade, desse olhar profundo, do se meter um dentro do outro como um bebê apaixonado pela mãe quando está mamando e tocando no corpo da mãe, um bebê recém-nascido e assim por diante. Para Kohut, por exemplo, o vínculo empático ocorre toda vez que o analista reproduz com o paciente as primeiras relações de objeto, do self do paciente. Então, de novo, nos faz olhar para o mais primitivo, para o mais primário dentro do paciente. Se nós pensarmos ainda como ele, na medida em que o analista estabelece com o paciente esse tipo de vínculo, vai retificando as relações objetais do self, vai corrigindo as falhas que porventura ocorreram ou supre as necessidades que porventura existam dentro do paciente em função das falhas primárias. Mas os aspectos destrutivos dos objetos internos também batem na relação com o analista, nesse vínculo tão especial que é a empatia. Destroem, afastam, corroem a relação, impossibilitam que o paciente estabeleça um vínculo de confiança com o analista, o que faz que de alguma forma a relação fique distante, fria. Outros desejos e outras fantasias entram em ação, impedindo que o analista estabeleça um vínculo estável, profundo e de confiança com o paciente. Bion, por exemplo, diz que a empatia é a capacidade de reverie dos pais que reaparece através da relação com o analista, que se pode corrigir ou não. Quando estabelecemos esse olhar cuidadoso, profundo, atento com o paciente, se recria dentro dele aquele ambiente, aquelas primeiras experiências que ele teve ou não com seus pais. Podemos retificar ou ratificar. Winnicott, por exemplo, por outro lado, define esse mesmo tipo de vínculo através da capacidade de holding que o analista possa ter, recriando um pouco esse ambiente de maternagem que o bebê teve ou não teve lá atrás. Esse abraço carinhoso, esse conter, trazer para o colo, afagar, tranquilizar o bebê frente às suas angústias, trazendo ele para perto do corpo da mãe, do olhar da mãe, do afeto da mãe, ao qual nós poderíamos acrescentar a relação com o pai também. Um casal de pais conectados, ligados, que decodificam as necessidades do seu filho recém-nascido, na medida em que isso é feito de uma forma mais solta, tranquila, mais profunda, vai entrando para dentro do mundo interno do bebê de uma forma mais doce, vai criando uma estrutura básica de personalidade com esses elementos favoráveis. O oposto é verdadeiro. Se nós não temos tudo isso, vão ficando falhas no desenvolvimento, lacunas, vácuos, os mecanismos de decisão vão tomando conta, separando uma parte da outra,
quando os pais ou chegam raramente, aqueles pequenos momentos raros vão ficando registrados e a excisão vai separando eles de outros mais complicados que surgem logo após. Então nós vamos tendo diferentes definições do mesmo, diferentes compreensões de acordo com o esquema referencial teórico de cada autor. Abu Shaim, por exemplo, na Argentina, desenvolveu o tema da tela da sessão psicanalítica, onde ele, apoiado na tela do sonho, que Garma havia descrito lá na interpretação dos sonhos, diz que a música de fundo que se estabelece entre o paciente e o analista, com características muito próprias, tem que ver com o interjogo que surge da personalidade do analista com a personalidade do paciente, onde entram os aspectos tanto positivos quanto negativos, ou seja, tanto a saúde quanto a neurose de um e de outro vai se relacionar e se interrelacionar e vai produzir uma resultante que é a música de fundo daquele tratamento, daquela dupla, que em última instância ele chamou de tela da sessão, que é a empatia, que é essa capacidade de um entender o outro desde si, desde as suas possibilidades internas saudáveis e enfermas. A empatia, então, é uma condição necessária, mas não única, no trabalho analítico, que possibilita a compreensão do material clínico do paciente. Através dela, nós podemos trabalhar mais tranquilos, mais confiantes, ter uma profundidade maior na interpretação. Mas ela não é, se ela não existiu dessa forma, também não é um impedimento. Por exemplo, na transferência negativa. Se o paciente já está em transferência negativa, hostil, nos criticando, reclamando, sobretudo os pacientes mais severos, mais graves, desconfiados, reclamando, protestando o tempo todo que nós não consideramos ele importante, que nós não damos bola, que nós isso, que aquilo, reclamações que nós associamos evidentemente com as faltas lá atrás, que não foram suficientes na vida amorosa dele, de recém-nascido e do primeiro ano de vida, nós estamos o tempo todo com uma dificuldade enorme para sermos aceitos dentro do paciente. A interpretação não entra direitinho, não chega onde tem que chegar, o paciente intelectualiza, racionaliza, tira a força, critica, esvazia, desvia, nega e assim sucessivamente, porque ele está muito hostil, ele está muito crítico conosco, como resultado do seu mundo interno, digamos assim, por uma combinatória que naquele momento não deu certo. Então a empatia é um fenômeno universal e ao mesmo tempo dinâmico, vai mudando de acordo com o momento que a sessão vai se desenvolvendo, ora com mais profundidade, ora com menos intensidade e assim sucessivamente. É muito importante que nós olhemos para esse tipo de relação, porque num certo sentido, até numa maneira grosseira, nos dá um pouco do prognóstico daquele paciente conosco, ou seja, se vai ser um trabalho árduo, difícil, ou se vai ser um trabalho fácil, doce, amoroso. E o que nós dizemos para o paciente, entra facilmente ou entra arranhando, entra a contragosto, entra difícil. E ao mesmo tempo o paciente está nos mostrando como ele se sentiu amado, como ele se sentiu querido, como ele se sentiu lá atrás quando era recém-nascido, recém-recebido no ambiente da casa, da família e tudo mais. E a análise dos fatores, então, que incidem na empatia é de suma importância, porque eles nos permitem entender esse passado que, de outra forma, levaríamos mais tempo. Aqui nós vemos ao vivo e a cores, através da relação transferencial, como o paciente se sentiu, como ele foi internalizando essas vivências de como ele se sentiu lá atrás, quando foi recebido no ambiente da casa. Se ele é um paciente adotado, se ele é um paciente com pais psicóticos, uma mãe psicótica, uma mãe fronteiriça, borderline, ou uma mãe neurótica, uma mãe amorosa, carinhosa, são resultados completamente diferentes. Claro que isso vai interagir com o constitucional, com o herdado, com o que ele traz de berço, digamos assim, através das suas séries complementares. De qualquer maneira, o ambiente é determinante, porque um ambiente mais saudável provoca resultantes mais saudáveis. Um ambiente mais doentio tende a provocar resultados mais doentios. Isso vai ficar muito à mercê do constitucional do bebê. Se ele nasce com uma boa constituição, ele consegue neutralizar o impacto do desafeto da casa, mas vai gastar um pouco do seu capital, que poderia ser utilizado para outras coisas mais fáceis, que fariam com que ele tivesse um resultado mais fácil na vida. Em contrapartida, se ele nasce numa família mais saudável, com um ambiente mais saudável, ele não vai precisar usar esse capital para neutralizar o pior do ambiente. Ele vai somar, ele vai acrescer ou acrescentar ao seu mundo interno aspectos que vão ser facilitadores do seu desenvolvimento, do seu sucesso, do seu crescimento e tudo mais. Bom,
Para não nos estendermos muito, aqui é um breve esboço do tema da empatia, é muito mais do que isso, muito mais autores, muito mais complexo do que isso, mas em poucos minutos eu tentei traçar, a grosso modo, uma pequena visão sobre o tema da empatia. Um abraço e até o próximo vídeo.